Vamos fazer uma oração para começar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso auxílio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Instante, humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere, e vós, ó príncipe da milícia celeste, por este poder divino, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, São Pio X, rogai por nós. São Pio X é meu padroeiro. Seu Cláudio falou que a gente tem, além do anjo da guarda, tem um santo padroeiro, né, que acompanha a gente na missão. E o meu é o São Pio X. Então, ele deve estar junto agora, tentando me iluminar um pouquinho, porque eu não nem chego aos pés dele, né? Então, eu comecei aqui, antes de falar diretamente dos mandamentos, eu fiz uma pesquisa sobre o que vem a ser a lei, né? Para falar de mandamento, tem a base da lei. Geralmente a gente pensa nos mandamentos e vê aquele monte de regra, né? Faz isso, não faz aquilo, pode, não pode. Mas eu tentei buscar a origem mais profunda, assim, do que vem a ser uma lei. E eu escutando a classificação das leis, tem a lei eterna, que é aquela lei que está na mente de Deus, que não muda, que sempre esteve lá e nunca vai sair de lá. Aí tem a lei natural, que pertence às criaturas que ele criou, ao universo inteiro. Aí dentro dessa lei natural tem aquela lei que ele revelou no Antigo Testamento por Moisés, as tábuas da lei com os 10 mandamentos. E a nova lei da nova aliança com Jesus no Evangelho, que veio levar à perfeição esses 10 mandamentos, que é essa lei natural. E também há depois as leis eclesiásticas, né? A lei que a igreja criou para poder se organizar, que é o direito canônico, e os mandamentos da igreja, que são aqueles 5 mandamentos. E também tem as leis civis, que é o que rege a nossa sociedade, né? O governo e todas as instituições. Todas elas, de certa forma, elas têm que estar em consonância, em harmonia com aquela que estava na mente de Deus lá no princípio, que é a lei eterna, que não muda e sempre esteve lá. Então, eu fiz um pequeno resumo aqui, pensando assim, um trabalho de imaginação. Se a gente voltar no tempo, antes que Deus criasse as coisas, não existia o universo, não existia nenhum ser vivo, não existia nenhum anjo, nada. Só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só as 3 pessoas da Trindade são espírito, né? Eles não têm corpo. E essas 3 pessoas, como é que eles fizeram para criar? Se a gente imaginar um pintor ou um escultor, eles vão produzir uma obra de arte, vão pintar a partir de dados que eles receberam. Eles não criaram nada, na verdade, né? São Tomás de Aquino fala que não existe nada na nossa inteligência que antes não veio para os nossos sentidos. Então, primeiro a gente viu as coisas, para depois a gente imaginar, lembrar, recordar. Agora, com Deus é diferente. Ele não partiu de algo criado, algo que existia, para ele poder criar o universo. Ele olhou para si mesmo, que só existia eles 3, né? Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olhando para a sua própria essência, se conhecendo perfeitamente, Deus criou o universo. E como ele não podia colocar toda a perfeição dele, toda a grandeza dele em uma só criatura, ele fez a diversidade dos seres. Então, vários seres expressam alguma qualidade, alguma característica de Deus, né? Então, várias espécies faz uma harmonia de seres diferentes com uma certa revelação de Deus, né? São Paulo fala que a pessoa que tivesse inteligência, eles olhavam para a natureza e na natureza eles conseguiriam compreender Deus, conhecer Deus, né? Só que como a gente, depois do pecado original, nossos olhos se fecharam, nossa inteligência caiu, né? Nossos ouvidos já não ouvem mais, nossos olhos não veem mais direito. A gente não consegue mais olhar para a natureza e ver essa presença divina que está em todas as coisas.
Então, quando a gente pensa assim que Deus criou todas as coisas a partir olhando para si mesmo, a gente se tivesse uma espiritualidade mais alta, como de São Francisco de Assis, a gente ia começar a ver aquela divindade, não em sua essência, mas em sua aparência, né? Aquelas características de Deus, né? A bondade, a sabedoria. Aqui eu coloquei até umas características de Deus, né? Alguns atributos que Deus tem que é só dele, que não passa para ninguém. Essa aceidade significa que ele não teve causa em outro ser, ele é a causa de si mesmo. Nós, todas as criaturas, não são a causa de si mesmo, eles receberam a causa, a sua existência a partir de um outro, no caso de Deus, né, que se usou também dos nossos pais, da geração e foi fazendo, né? Imutabilidade, só Deus é imutável. Sempre foi, sempre será, o mesmo ontem, hoje e sempre. Enquanto que nós e todas as outras criaturas têm a possibilidade de mudança. Tudo no universo se transforma e está em movimento. Deus é infinito, ele é eterno, é uma característica do tempo. Ele não está no tempo, então ele não tem princípio, nem meio, nem fim. Ele não tem passado nem futuro. Ele sempre é presente. Então Deus, só ele é assim. E também imensidão, que tem a ver com espaço, né? Não dá para dizer que Deus começa aqui e termina ali. Deus não tem barreira, não tem limite. A grandeza dele é tão grande que não tem barreira, né? Não tem limites. Então, ele abrange todo o universo e não tem um ponto de final. Ele é simples, né, em sua substância. Ele é onipotente, né? Só ele é assim. Ele pode fazer o que ele quiser, tem poder para isso. Nós falamos, mas a nossa palavra não produz nada concreto, né? Não cria. Deus, quando ele fala, acontece, né? Se ele fala árvore, ele cria uma árvore do nada. E se só Deus tem esse poder de fazer coisas do nada, a partir de si mesmo. Ele é onipresente, né? Ele está presente em todo lugar, inclusive agora, nesse momento que a gente está fazendo esse encontro. Lá na mente divina, ele já sabia que a gente ia estar aqui. Ele está acompanhando nós agora, está sendo registrado no dia do nosso julgamento final, vai ser apresentado, nós 7 que estamos aqui, né, vai aparecer lá no telão do julgamento pessoal, cada um de nós. Está na mente divina gravado e vai ficar para sempre. E também ele é onisciente, que tem a ver com isso, né? Ele conhece todas as coisas, tanto passado, presente e futuro, nada é novidade para ele. Sempre soube de tudo e não precisa aprender nada de novo. Sempre conheceu. Essas coisas são específicas de Deus, que são características dele e não tem como ele passar para as criaturas. Agora, tem algumas coisas que ele conseguiu imprimir na natureza das criaturas quando ele criou, né? Por exemplo, o conhecimento que nós podemos adquirir, a bondade, o amor, a santidade, a justiça, a verdade, sabedoria, vontade. São atributos de Deus também, mas que nós, enquanto imagem e semelhança dele, nós partilhamos também. Então Deus, ele vai governar o universo todo através da sua divina providência. Coisas porque não tem como ele criar e largar as coisas e se retirar do universo, das suas criaturas. Ele cria, mas ele se mantém presente e sustenta as coisas, né? Tem o padre Paulo Ricardo, tem uma frase que ele fala, é bonita. Ele fala, se Deus, por um milésimo de segundo, parasse de pensar em mim ou em você, a gente desapareceria, porque ele mantém a nossa existência pensando em nós todo instante. Se ele se esquecesse, né, for uma caso impossível, né, mas se ele por um instante se esquecesse de cada um de nós, voltaríamos ao nada, deixaríamos de existir. Então significa que Deus, ele mantém. Aqui a gente vê até São Paulo nos Atos dos Apóstolos, quando ele estava no Areópago, em Atenas, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ele vai falar com os gregos, né, que eram filósofos. Então ele usa o argumento do Deus desconhecido que eles não conheciam e que Paulo foi anunciar, foi pregar para eles. E Paulo vai dizer assim, esse Deus que criou todas as coisas que ele vinha anunciar, é um Deus que vai falar assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Significa que Deus, ele está íntimo à sua criação, né? Tanto que a experiência de muitos místicos e santos é que Deus habita na alma de forma mais grandiosa do que até nas outras coisas, né? E nessa criação, a gente percebe algumas leis, e essas leis têm a ver com a natureza das coisas. Tem as leis da física, as leis da química, tem as leis da biologia. Cada ser vivo recebeu de Deus uma natureza específica. E cada natureza tem as suas regras de existência, seu modo de existir, seu modo de viver, e para realizar a finalidade porque Deus criou. Uma formiga ela não tem a mesma atividade de um elefante. Cada criatura tem suas regras próprias. Um peixe não pode voar, né? Um pássaro não pode nadar.
nós não podemos respirar debaixo da água. Então, a natureza em si mesmo cria limites. O nosso limite não pode ir além daquilo que está especificamente para a nossa natureza. A partir do momento que a gente rompe esse limite, vem consequências, né? Nós, enquanto seres livres, com livre-arbítrio, nós temos liberdade para escolher entre bem e o mal, mas não somos livres para escolher a consequência. A partir do momento que nós optamos por uma coisa, nós somos obrigados a arcar com as consequências, né? Dizem que Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a natureza nunca. Experimenta comer um caco de vidro, experimenta tomar veneno, experimenta andar no abismo, né? Tentar desafie e passa na frente da carreta. São situações que nós sabemos que a natureza não perdoa. Ela tem os seus limites, nós não podemos desafiar, passar além do... O que eu quero dizer com isso? Que as leis de Deus, ela é específica para a nossa natureza. É aquilo que vai nos realizar e é aquilo que nós queremos ser. Todo mundo tem que ser desejo de felicidade. Mas como chegar à felicidade? Deus revela, então, através das tábuas da lei, o que é a natureza humana, que muitas vezes a pessoa não sabe, muitos povos não conseguiram chegar a entender o que era a natureza humana, qual que é o caminho da felicidade. Os gregos até chegaram muito perto, né? Dizendo que o homem virtuoso é o homem feliz, aquele que vive a virtude, né? Então aqui na Bíblia, nós vamos achar uma passagem do apóstolo Paulo. Eu até já passei as passagens da Bíblia aqui para a folha para não ficar procurando, para não demorar demais, não perder muito tempo. Fundamento da lei natural na Bíblia. São Paulo vai falar da natureza humana. Carta de São Paulo aos Romanos. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram suas relações naturais em relação contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam de desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Aqui, claramente, São Paulo está falando de uma natureza humana. Isso aí tem limite, né? Deus criou e tem um limite. Quando o homossexualismo, no caso, que ele está falando do lesbianismo e do homossexualismo masculino, que eles agiram contra a natureza. Então ele está dizendo que tem uma natureza e essa natureza tem certas regras, né, certos limites. E é o que Deus veio revelar, então, no Antigo Testamento, nas tábuas da lei, é essa lei natural, que é o que está no fundo da alma humana. Acho que é Tomás de Aquino que fala que Deus, quando criou cada espécie, cada ser, ele deixou uma marca, assim como tinha aqueles antigos selos, né? Que ele usava o anel e imprimia na cera e tirava, né? Ficava o desenho do anel na cera. Que quando Deus criou cada espécie, ele deixou a marca ali. Cada natureza tem a sua lei, seus limites, o seu modo de agir. E o ser humano também tem isso, né? Então, cada um tem a sua natureza específica, né? Suas leis, suas regras. E no Catecismo da Igreja Católica, Catecismo Católico. A lei natural se acha inscrita e gravada na alma de todo e de cada um dos homens, porque ela é a razão humana ordenando fazer o bem e proibindo pecar. Catecismo da Igreja Católica. Ela subsiste sob o fluxo das ideias e dos costumes e constitui a base do progresso. As regras que a exprimem permanecem substancialmente válidas, mesmo que alguém negue até os seus princípios. Não é possível destruí-la nem arrancá-la do coração do homem. Sempre torna a ressurgir na vida dos indivíduos e das sociedades. então essa lei natural, o Catecismo vai falar que ela está inscrita, gravada na alma de todos os seres humanos. Desde o primeiro que Deus criou até o último que vai existir, no final dos tempos, essa lei foi impressa na alma. Então não importa se o cara nasceu um índio, um chinês, um japonês, um canibal daqueles lá, né? Mesmo assim, no fundo da alma dele tem essa lei natural. Depois que eu vou falar das características, né? Que é esse negócio de preservar a vida. Não existe ser vivo que queira morrer. É como uma espécie de um instinto natural que a vida é um valor, né, que não pode ser perdido, que a pessoa se conserva, ela evita todo tipo de perigo, né, de ferimentos e para não perder a vida. E isso está trazendo nos animais também.
Por que que você foge ou um predador ataca a presa foge? Porque ela está fugindo para salvar a própria vida, enquanto que o outro ataca para poder conseguir o seu alimento. Então, a natureza tem já também existe nela esse instinto de sobrevivência, que existe em nós também. O ser humano é o único ser vivo, acho, que chega ao ponto de querer tirar a própria vida, né? Que é o suicídio. Mas esse é um caso à parte, que na verdade a pessoa está querendo se livrar de um sofrimento, né? Não tirar a vida. Mas em todos os outros seres vivos não acontece isso. Não existe ser vivo que queira se entregar para ser morto, que é imutável. Todos receberam e sempre vai existir, por mais que a sociedade evolua em tecnologia, em ciência, esses princípios básicos que estão na alma humana são eternos, né? Para todas as gerações, em todos os lugares. Aqui eu vou falar um pouco da natureza humana, que nós temos a inteligência, que é a nossa capacidade de aprender, de pensar, de refletir, de ter autoconsciência, coisa que é própria nossa, né? Que não existe, outros seres vivos não desenvolvem idiomas, né? Só o ser humano, que tem essa capacidade de desenvolver a linguagem, né? Capacidade de aprender coisas novas. Tem a vontade e o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre duas coisas, entre coisas melhores ou piores. Tem a capacidade de ver escala de valores nas coisas. Ver uma coisa que é mais importante, no outro que é menos importante, uma coisa que é boa ou que é má. Isso não existe nos outros animais, é por instinto, né, que eles vão atrás do que eles querem. Então, alguns exemplos do que seria essa lei natural impressa na alma humana, que em síntese são os 10 mandamentos. Existe ali uma tendência, um desejo no profundo de buscar o bem e evitar o mal. É a regra básica. Quando Jesus fala no Evangelho, tudo aquilo que vocês querem que os outros façam a vocês, vocês façam a eles. E tudo que vocês não querem que eles façam a ti, não faça ao outro. Significa o quê? Deseje o bem e faça o bem. Não queira o mal, né, e não faça o mal. Busque o bem e evite o mal. O exemplo que eu falei de preservar a vida, né, que ninguém quer morrer, ninguém quer se ferir. Outro exemplo, a geração dos filhos. Deus colocou essa atração entre o homem e a mulher para que eles se unissem e gerassem prole, para que a espécie não se acabasse, né? Nós estamos no tempo, nós estamos na eternidade. Se morresse o ser humano sem produzir filhos, a espécie exterminaria, né? Então, é um desejo que está ali, que Deus coloca no homem e na mulher para se aproximar, para gerar filhos. E nisso vem o matrimônio, indissolubilidade. Que palavra difícil. É essa aí mesmo, que não pode ser dissolvido, né? Assim como essa mesma máxima de Jesus. Se você não quer uma coisa para ti, não faça para o outro. Então, se você não quer que a tua esposa saia com outros homens, você não saia com outras mulheres. Então, a indissolubilidade do matrimônio já está incluída nisso. Você respeita o outro respeita você, vocês vivem juntos, procriem seus filhos, né? Eduquem na fé e protegem, né, os filhos, né? A mãe tem é difícil a mãe que larga o filho no mundo e não dá comida, não cuida. Isso também faz parte da lei natural, é um instinto de uma mãe de cuidar, de amamentar. Também a verdade. Todo mundo quer ouvir a verdade, ninguém quer ser enganado. Também é uma lei natural que está em nós. Falar a verdade e ouvir a verdade também. Ninguém quer ser enganado. Nós temos uma tendência a falar o que é verdadeiro. Mesmo que alguém minta, no fundo ele sabe que aquilo lá não é bom, não está correspondendo com a realidade. Procurar justiça, evitar a injustiça também é uma tendência natural nossa. Então, alguns são uns exemplos disso aqui, levando mais profundamente, acaba virando os 10 mandamentos. Essa lei natural que Deus revelou e colocou no coração de todos os seres humanos. E é por ela que serão julgados os pagãos, que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Se eles buscaram o bem e evitaram o mal. Esse vai ser o critério de julgamento, já que eles não tiveram acesso ao Evangelho. Quem teve acesso ao Evangelho e não acreditou em Jesus, aí a coisa fica mais complicada, né? Se não acreditar que eu sou, morrereis nos vossos pecados, né? Jesus falou. E os 10 mandamentos, então, Deus revelou no Antigo Testamento para Moisés, nas tábuas de pedra. Ali estava a lei natural o que estava no coração do ser humano com uma forma de sentimento, de natureza, de percepção de si mesmo. Deus põe em escrito em forma de mandamentos, para que a pessoa pudesse ter ciência daquilo que ele sentia, né? Estava meio confuso ainda aquilo que ele sentia por dentro no seu coração, na sua alma. E Deus revela de forma mais explícita através dos mandamentos que ele põe nas tábuas da lei. Só que Deus revela esse mandamento como uma forma de informar, como um pedagogo, como diz São Paulo. Ele ainda não deu ao ser humano aquela capacidade de poder observar, praticar com amor tudo aquilo que foi revelado. Isso vai acontecer com Jesus, quando ele vem e põe a nova aliança. Aí vem o auxílio da graça sobre a natureza humana.
que a nossa natureza foi caída. Por causa de Adão e Eva no paraíso, com o pecado original, a nossa natureza ficou desregrada. E nós já não conseguimos mais observar aquela lei natural, aqueles 10 mandamentos. Então Deus, com Jesus, vem, redime a humanidade com a cruz, com seu sacrifício, e depois vem o Espírito Santo e a graça que fortalece então a alma da pessoa para poder combater essas desordens, né, que São Paulo chama de obras da carne, que é tudo aquilo que vai contra então a lei de Deus e aquilo que é da natureza humana. É a concupiscência da carne, né, que é a gula, a luxúria, a concupiscência dos olhos, que é a avareza, a preguiça, a ira, a tristeza. Depois a soberba da vida, que é a vaidade, o orgulho. São todos desordens que vieram lá do pecado original, que todos nós temos em menor ou maior grau e temos que lutar todos os dias contra isso, né, que são as obras da carne. E isso vem com a graça do Espírito Santo em Pentecostes, o batismo que nós recebemos. Recebemos a graça, então, para poder combater essas más tendências, inclinações que nós temos. E depois só já tinha falado sobre as leis eclesiásticas e as leis da sociedade civil, né? Então agora nós vamos começar no Catecismo de São Pio X, na página 65, terceira parte, os mandamentos da lei de Deus. Então agora nós vamos falar dessa lei natural que foi revelada para Moisés no Monte Sinai. Número 342. De que trata a terceira parte da doutrina cristã? A terceira parte da doutrina cristã trata dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Então nós vimos vocês viram, né? Eu não acompanhei muito, mas a primeira parte foi o creio, a segunda parte foi a oração, Pai Nosso, Ave Maria, intercessão dos santos, e agora a gente está na terceira parte que vai falar dos mandamentos de Deus, né? Que é a parte do nosso comportamento. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus são 10. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar o pai e a mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Então aqui são os 10 mandamentos que nós conhecemos, né? Foi revelado no livro do Êxodo, capítulo 20. Lá está um pouco mais comprido, né? Mas em resumo é isso aqui. Esses 10 mandamentos a gente vai ver um por um mais para frente. Agora nós estamos ainda na introdução, né? Por que tem esse nome, os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus têm esse nome porque foi o próprio Deus que os gravou na alma de todo homem. Os promulgou no Monte Sinai, na antiga lei, esculpindo-as em 2 tábuas de pedra, e Jesus Cristo os confirmou na nova lei. É o que a gente ia falando, né? Aquela lei natural que já estava impressa na alma humana, de todo ser humano. Ali, nos 10 mandamentos, ele só promulgou, explicitou, né? Tornou claro para que as pessoas pudessem ver e todas as nações tivessem uma baliza certa e segura para poder observar. Interessante isso aqui. Nunca tinha me dado conta que os mandamentos da lei de Deus, Deus os gravou na alma de todo homem. É de todo gênero humano. Depois ele os promulgou no Monte Sinai e Jesus Cristo os confirmou. Que é a força para poder... Então o pagão vai ser julgado por isso, pela lei natural. Da lei natural. Faz o bem e evita o mal. Bom, Fazer o bem e evitar o mal, que é a base do, né, o amor, da lei natural. é a lei natural. Então o católico é muito mais severo do que o católico. Sim, muito mais. Tem o sacramento. A coisa não é feia, né? Porque ele sabe, o outro não sabe, né? Não tem conhecimento. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aí nós recebemos ainda o auxílio da graça dos sacramentos, né? Eucaristia, a confissão. Sabe, ela conhece, mas é teimoso. Os tíbios, né? Os mornos que Jesus vai vomitar da boca dele, né? No Apocalipse. São aqueles católicos que não vivem a fé, né? Não se dedicam a mudar de vida, a progredir na vida espiritual. Vão ser vomitados da boca dele. Normais. Eu peguei algumas citações aqui que Jesus fala sobre a lei, então, né? Lá no Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, ele vai falar assim: não julgueis que eu vim abolir a lei e os profetas. Porque não tem como ele abolir a lei natural, ele colocou em cada ser humano. Né? Ele veio, não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois, na verdade, vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça uma pequena letra, um tio da traço da lei. Que é a lei natural, ele criou assim, ele não vai mudar. Ele veio para... Pode passar o céu e a terra, mas não vai mudar a lei, porque é da natureza humana, isso. É aquilo que a gente falava no começo. Cada criatura, ele colocou a marca dele, as suas regras, os seus limites, né, a sua natureza própria.
E a nossa é essa, ele não pode. Ele veio trazer a perfeição. Em João capítulo 14, 21, ele vai falar assim: os que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Não basta dizer Senhor, Senhor, quando ele fala no final do Sermão da Montanha, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. É obediência. Tem leis, tem mandamentos, as pessoas têm que observar. Não porque é uma obrigação por obrigação, porque ali é a tua realização, se a tua natureza, ele deu o caminho da perfeição, da tua santidade, da tua felicidade. Agora, se você quer ser teimoso e trilhar um caminho diferente com o pecado, por causa de prazer, você perde o teu bem maior, que é a tua felicidade e a tua salvação. Você não ama a Deus e ama a si mesmo, né? Que é a cidade de Deus, cidade dos homens, de Santo Agostinho, né? O amor a Deus até desprezar a si mesmo, levou a fundar a cidade de Deus. Enquanto que a pessoa que ama a si mesma e despreza a Deus, forma a cidade dos homens, que é aqueles que estão separados, né, de Deus. Em João, capítulo 15, ele vai falar assim: se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Jesus também observou os mandamentos, né? Claro. Ele foi perfeito, né? E no primeira carta de João também ele vai falar assim, no capítulo 5, versículo 3: eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E na segunda carta também de João, no versículo 6, ele vai falar assim: nisso consiste o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Então, São João insiste bastante na observância dos mandamentos, né, que Jesus veio aperfeiçoar. Agora, continuando ali na 345. Quais são os mandamentos da primeira tábua? Os mandamentos da primeira tábua são os 3 primeiros, que se referem diretamente a Deus, e os deveres que temos para com Ele. Então, são 2 tábuas, né, que Moisés recebeu no Monte Sinai. Uma tábua tinha os 3 primeiros mandamentos, que eram referentes a Deus. E os outros 7 mandamentos eram referentes ao nosso relacionamento entre nós. Então, na primeira tábua tinha ali amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão e guardar os dias de santos, né, de festas de guarda. Quais são os mandamentos da segunda tábua? Os mandamentos da segunda tábua são os últimos 7, que se referem ao próximo e aos deveres que temos para com ele. É o que eu acabei de comentar, né? 3 a Deus e 7 para o ser humano. Nós somos obrigados a observar os mandamentos? Sim, todos somos obrigados a observar os mandamentos, porque todos devemos viver segundo a vontade de Deus que nos criou, e basta transgredir gravemente um só deles para merecermos o inferno. Agora já São Pio X já vai mais profundo, né? Não é só uma opção de renunciar à própria natureza, se afastar de Deus, né? Que fez do Adão e Eva. As consequências do pecado, que a gente falou antes, né? Você é livre para escolher, mas não é livre para escolher a consequência. Deus está avisando, se você pecar, vai ter consequência, porque você está indo contra a tua natureza. Você está indo contra aquilo que é o teu benfeitor principal, é Deus. É Ele que sustenta, São Paulo diz, nele nós vivemos, somos e existimos, né? É Ele que nos mantém na existência, nos deu a redenção, nos governa com sua providência. A partir do momento que nós demos as costas para Deus, pecamos gravemente, rompemos a nossa comunhão com Ele, rompemos a nossa relação de caridade com Ele. E aí São Paulo fala, um pecado mortal pode te levar ao inferno. Aqui eu até coloquei uma citação daquela passagem da porta estreita, né? Do Evangelho de Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que entram por aí. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E raros são os que a encontram. É difícil, porque nós temos aquela natureza caída, né? A concupiscência, tudo desregrado. A nossa natureza não está inclinada a fazer o bem, por causa dessa desordem. Que São Paulo fala, eu quero fazer um bem, mas acabo fazendo o mal que eu não quero. Que o padre gosta de falar bastante, né? Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Que é essa desordem que nós temos na natureza. E que Jesus fala, para ir contra essa tendência, essa concupiscência que leva ao pecado, é preciso fazer força, sacrifício. São os violentos que conseguem, né? Nós podemos observar os mandamentos? Agora vai falar de se nós temos a capacidade para isso. Podemos, sem dúvida, observar os mandamentos da lei de Deus, porque Deus não nos manda nenhuma coisa impossível e dá a graça para os observar a quem pede devidamente. Então, São Pio X vai falar que Deus pede para entrar pela porta estreita, mas Ele dá os meios, né, as ferramentas. Ele não vai exigir uma carga de cada um de nós que nós não possamos carregar. Como a gente comentou antes, depois da redenção dele, vem o Espírito Santo, vem as graças, né, os sacramentos, que ajudam aos poucos a gente ter fortaleza interior para combater a gula, a tendência ao
pecado sexual, todo esse tipo de inclinação que a gente tem de desordem, né? Então Deus não vai exigir algo que nós não possamos cumprir. O que se deve considerar em cada mandamento? Em cada mandamento, deve-se considerar a parte positiva e a parte negativa, isto é, o que nos é ordenado e o que nos é proibido. Se a gente olhar nos 10 mandamentos aqui, o que que é a parte positiva? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Honrar o pai e a mãe, guardar domingos e festas, é a parte positiva. Agora a parte negativa é essa outra, não faça, não faça, não tome o nome de Deus em vão, não mate, não peque, não furte, não levante falso testemunho, é a parte negativa. Tem a parte positiva, que é que ele faça, e aquele negativo, que é não faça, que é o que ele falou aqui, são as divisões dos mandamentos. Essa foi a pequena introdução de todos os 10, e agora a gente vai começar o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Por que disse o Senhor, antes de ditar os mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus? Antes de promulgar os seus mandamentos, Deus disse: Eu sou o Senhor teu Deus, para que saibamos que Deus, sendo o nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quiser, e nós, criaturas suas, somos obrigados a obedecer-lhe. É aquele reconhecimento. Quando Deus se manifesta como Senhor, Ele está dizendo que nós somos criaturas e que nós somos totalmente dependentes dele. Ele é tudo e nós não somos nada. Se a gente quiser participar da felicidade dele, da vida dele, é natural que a gente seja amigo dele, não inimigo, né? Não se rebelar como fez Lúcifer, como fizeram tantos, né? Que deram as costas para Deus e acabaram caindo na própria desgraça, porque não tem outro caminho. Só existe um caminho para quem quer ser feliz, para quem quer se salvar, que é se manter na comunhão com Deus. E obedecer é obrigado, se para quem quiser, né, se salvar e ser feliz. Que nos ordena Deus com as palavras do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Com as palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus nos ordena que o reconheçamos, adoremos, amemos e sirvamos a Ele só, como nosso soberano Senhor. Primeiro mandamento, então, reconhecendo essa parte da divindade, que é a realeza divina, né? Ele vai falar aqui de 4 coisas. Primeiro, reconhecer Deus, que é essa questão dele é o Deus de tudo, governa tudo, está no fundamento de tudo e é o único que pode nos dar a felicidade e a salvação. E é Ele que nós devemos adorar, dobrar nossos joelhos. Ele é a fonte de tudo. O adoremos, né, que é essa parte que eu falei, que só se refere a Deus, a mais ninguém. Que o amemos, e isso exige esforço, sacrifício, né? Jesus mesmo mostrou que o sacrifício, amor é sacrifício. E o sirvamos. E esse servir aqui não significa só ser religioso, né? Um pai de família, qualquer pessoa pode servir a Deus quando observa os seus mandamentos, quando se mantém na amizade dele. Como se cumpre o primeiro mandamento? Cumpre-se o primeiro mandamento com o exercício do culto interno e externo. Aqui São Pio X vai apresentar 2 características: amar a Deus sobre todas as coisas internamente e externamente. O que seria então essa parte interna? O que é o culto interno? O culto interno é a honra que se presta a Deus só com as faculdades da alma, isto é, com a inteligência e com a vontade. É a parte da alma, né? Que é mais subjetiva. Você presta o culto a Deus quando a gente tem a aquiescência, né? Se Deus fala uma coisa que eu discordo, que eu penso que é diferente, a minha inteligência tem que se submeter. Por isso que até que se fala que os católicos hoje em dia têm opinião própria, né? Que são autônomos. Porque a igreja fala que significa que a pessoa não está submetendo a inteligência dele à inteligência de Deus. Ele põe a própria cabeça dele, os seus desejos, suas ilusões, acima da própria palavra de Deus. O que significa, então, prestar culto a Deus, amar Ele sobre todas as coisas? É quando Deus fala uma coisa e que eu não concordo, ou penso que seja diferente, mas eu mudo de ideia. Se Deus falou que é assim, então é assim. De agora em diante eu não vou mais pensar daquela forma. Mudei meu pensamento. E a vontade é onde que está a fonte do amor, né? O desejo, é a forma que a gente faz a oração. O que é o culto externo? O culto externo é a homenagem que se presta a Deus por meio dos atos exteriores e de objetos sensíveis. São os gestos, né? A pessoa que vai rezar, se ajoelha, ergue as mãos na hora de rezar o Pai Nosso. A pessoa que leva o terço na mão, que usa uma camisa de Nossa Senhora, do sagrado, a pessoa leva externamente no corpo. Enquanto que a outra parte, a parte interna, é mais da inteligência e mais da vontade. A pessoa que se submete a Deus como seu Criador. Agora, São Pio X vai pedir assim: não basta adorar a Deus interiormente, só no coração? Não basta adorar a Deus Não basta adorar a Deus interiormente, só com o coração, mas é necessário adorá-lo também exteriormente, com a alma e com o corpo juntamente,
porque ele é o Criador e Senhor absoluto em um e em outro. Basta só prestar um culto interno? Não, né? Ele vai dizer que Deus criou tanto a parte interna quanto a externa. Hoje, trazendo para a nossa sociedade, o que é o Estado laico? É a proibição de se manifestar externamente a tua fé. Ou seja, Deus pode até ser o teu Deus lá no teu interior, na tua vontade, na tua inteligência. Mas na sociedade, você tem que guardar a tua fé, não se expresse, não manifeste a tua fé exteriormente. Enquanto que o mal pode se alastrar à vontade, né? E aqui Jesus vai falar assim: portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É o testemunho público. Ele não está falando de parte interior. Aquela pessoa que tem vergonha de rezar o terço em público, até na igreja, se ajoelhar, porque acha que as pessoas vão ficar olhando para ela, tem vergonha. É o respeito humano, né? Não sei se vocês lembram da palestra do Elton. O João pediu para ele falar sobre o respeito humano. É a pessoa que tem vergonha de ser católico em público. Não quer se expor a receber críticas, né? A ser ridicularizado, que é o que Bento XVI chama do novo martírio do nosso tempo, ser ridicularizado, né? Por causa da nossa fé. O que nos proíbe o primeiro mandamento, então, da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento proíbe-nos a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todo e qualquer outro pecado contra a religião. Então aqui vai aparecer uma lista de alguns pecados, né, algumas práticas que são contra amar a Deus sobre todas as coisas, né? A gente vai passar um por um aqui, então vamos começar já com o que é a idolatria. Chama-se idolatria o prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus. A idolatria, então, é pôr uma criatura no lugar do Criador. No Antigo Testamento eles adoravam estátuas, né, o bezerro de ouro. Não só estátua pela estátua, mas eles acreditavam que ali existia uma divindade naquele objeto. E tinha um espírito naquele objeto que tinha algum poder mágico, alguma coisa. Coisa totalmente diferente do que a gente entende as nossas imagens de santos, né? É outra coisa totalmente diferente. Número 359. Como se está expressa na Sagrada Escritura essa proibição? Na Sagrada Escritura está expressa essa proibição com as palavras: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há acima no céu e do que há embaixo na terra. E não adorarás tais coisas, nem lhes prestarás culto. Essa é a passagem que os evangélicos, né, os crentes usam para jogar pedra em nós, né? Que é sobre as imagens, né? Não farás imagem do que tem no céu nem do que tem na terra. E Deus proíbe que adore qualquer coisa nesse sentido. Aí São Pio X agora vai falar no próximo ponto a diferença que existe entre essas duas coisas. Proíbem essas palavras todas as espécies de imagens? Não, por certo, mas só as das falsas divindades feitas com o intuito de adoração, como faziam os idólatras. E tanto isso é verdade que o próprio Deus deu ordem a Moisés para fazer algumas, como as duas estátuas de querubins que estavam sobre a Arca da Aliança e a serpente de bronze no deserto. Então, os crentes falam que nós somos idólatras porque nós temos imagem de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel, nós temos fotos, né? Muitos quadros, que é uma tradição que já vem há mais de milênios, né? E São Pio X vai falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é idolatria. E até, se a gente olhar na Bíblia, ele até cita aqui a serpente de bronze e a Arca da Aliança. Então, Deus, uma hora ele proíbe qualquer coisa, no outro momento já Deus fala o contrário. Faça 2 querubins, faça isso, faça uma serpente de bronze. Então, Deus está se contradizendo? Ou são os caras que não sabem interpretar a Bíblia? Aqui tem algumas citações, então, onde vai falar que Deus pedindo para que se faça imagens. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas duas extremidades da tampa, da Arca da Aliança, né? Um de cada lado. De um lado e do outro. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada, em adoração, né? Em Números, capítulo 21, versículo 8. O Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente, e mete-a sobre a poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Então, Deus novamente mandando fazer uma estátua, né? Uma imagem. E no 1 Reis, capítulo 7, versículo 25, este apoiava-se sobre 12 bois,
dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. Nos painéis enquadrados de molduras haviam leões, bois, querubins, assim como nas travessas, igualmente nas placas, nos seus esteios, nos seus painéis, assim como no espaço livre entre elas, esculpidos querubins, leões, palmas, grinaldas e circulares. Um monte de imagens, então, né? 2 Crônicas 3, 7. O rei vestiu de ouro a sala, traves, umbrais, paredes e portas. Nas paredes mandou esculpir querubins. 17. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Querubins e palmas, uma palma entre 2 querubins. Desde o piso até a porta, haviam representações de querubins e palmeiras. Josué 7:6. Rasgou suas vestes e prostrando-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram-se de pó em suas cabeças. O que nós vemos aqui? O Josué se ajoelhando diante da arca da aliança. Aí eles criticam nós católicos, que a gente se ajoelha diante do sacrário, que a gente se ajoelha às vezes na frente da imagem de Nossa Senhora para rezar. Josué se prostrou, se ajoelhou diante da arca da aliança e rezou o dia inteiro, ajoelhado, com a arca da aliança. O templo de Salomão parecia a nossa catedral aqui, né? Era figura para todo lado, imagem por dentro e por fora. Parecia bem uma catedral católica aí. Tinha nada a ver com os templos pagãos dos evangélicos, isso não tem nada, né? O que é a superstição? Chama-se superstição toda e qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da Igreja, bem como o atribuir a uma ação ou a alguma coisa uma virtude sobrenatural que ela não tem. Né? Pular onda, comer ervilha, comer cabeça de porco, trevo de 4 folhas, pé de coelho, vestir roupa branca na virada do ano, se projeta naquela coisa um poder que ele não tem. Então essa é a superstição, é uma coisa que é uma criatura que não tem poder algum e que a pessoa atribui um poder que ela não tem, né? O que é então um sacrilégio? Sacrilégio é a profanação de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa consagrada a Deus ou destinada ao seu culto. É também um pecado contra o primeiro mandamento, né? Esse pessoal que faz arrombamento de igrejas, né? Roubam os utensílios, cálice, roubam as hóstias, derrubam no chão, jogam no rio, quebram imagens sacras, né? Cada dia mais o pessoal está incendiando a igreja, profanam vestes litúrgicas, todas essas que é usada no culto, né? Na missa, é a profanação. O outro pecado, então, agora contra o primeiro mandamento, depois da idolatria, da superstição e do sacrilégio, agora a heresia. O que é a heresia? A heresia é um erro culpável de inteligência, pela qual se nega com pertinácia alguma verdade da fé. O católico mesmo, né? É aquele que a igreja ensina uma coisa, mas ele teima, é pertinaz, né? É teimoso, é o cara, é o burro teimoso, que teima no erro e vai até o fim, né? Mesmo sabendo que o que é ensinado é outra coisa, ele continua teimando. O herege, né? Aquele que escolhe o que vai acreditar. É aquele cardápio, né? Tem uma série de dogmas da igreja, o cara fala, não, Nossa Senhora, eu não acredito que seja virgem, não acredito que ela é imaculada, não acredito. A igreja fala uma coisa, mas ela tem liberdade para escolher o que ela quer. É o herege, aquele que escolhe o que quer acreditar e o que não quer. Que mais coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe também todo o comércio ou trato com o demônio e afiliar-se a seitas anticristãs. O satanismo, né? Os macumba, maçonaria, espiritismo, e aí vai, né? Nova era, comunismo. São todas seitas que são anticristãs, que estão aí no mundo e que estão crescendo cada vez mais. Tudo isso é pecado contra o primeiro mandamento. Quem recorra ao demônio e o invoca comete pecado mortal? Quem recorre ao demônio e o invoca comete pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e do homem. Está deixando de recorrer ao Criador para ir atrás de uma criatura. Esse é o suicídio, né? Que é o mais comum, está na volta da gente, né? É o que está Tem crescendo. as salas, umbandas, macumba, maçonaria, satanismo, e vai. Em 99, na Califórnia, nos Estados Unidos, inauguraram a igreja de Satã, né? Satanás. E agora, em 2019, tornaram ela como se fosse outra religião normal, assim, ao nível de uma religião, tem o mesmo direito de um católico. Agora já pandemia, vejo muito pessoal falar de reiki, yoga, para onde, para ver Também. antigamente, não precisa
Yoga, nada, só yoga. Reiki, yoga, se puder. É uma espécie de espiritismo também, né? Invocação de forças ocultas, né? Magia branca que eles falam. Quem fala bastante é o padre Eduardo Lara, aquele um exorcista, né? Eu mandei para ti alguns vídeos dele. Ele fala do reiki, esse negócio de energizar as mãos. Ele diz que é uma peça de... verdade, é os espíritos, né? Está invocando uma energia que não é natural, né? É preternatural, tem a ver com os anjos. Porque Deus não está ali, né? E tem casos de possessões que os exorcistas têm tido casos, assim, de ter que libertar pessoas que participavam dessas sessões aí. É lícito interrogar as mesas chamadas falantes, escreventes, ou consultar de algum modo as almas dos mortos por meio do espiritismo? Todas as práticas do espiritismo são proibidas, porque são supersticiosas e muitas vezes não estão isentas de intervenção diabólica, razão por que foram justamente interditas pela Igreja. 18, 10 a 12. Vai falar assim sobre essas práticas aí, né? Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê adivinhação, a astrologia, o horóscopo, né? Os agouros, adivinhações, ao feiticismo, feitiços, a magia ou a invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. Deuteronômio capítulo 18. Condenado, né? Porque está mexendo com forças que não são de Deus, são forças dos anjos caídos. O primeiro mandamento proíbe, acaso, honrar e invocar os anjos e santos, já que proíbe invocar os mortos e... Não, não é proibido honrar e invocar os anjos e os santos, e até o devemos fazer, porque é coisa boa e útil e altamente recomendada pela Igreja, já que eles são os amigos de Deus e nossos intercessores juntos dele. É uma prática antiga já da igreja, né, interceder. É a comunhão dos santos que nós rezamos no creio. Nós, ao contrário de muitos evangélicos, a gente acredita que os nossos mortos não estão dormindo, não estão no sono, que nem eles falam, né? Estão acordados, estão com Deus, e estando juntos de Deus, eles podem conversar diretamente com Deus, coisas que nós não podemos assim, enxergar e conversar. E como eles já estão na glória, eles já estão com as almas puras, as suas orações têm mais poder. Eles podem interceder por cada um de nós. Sendo Jesus Cristo o nosso único mediador junto de Deus, por que recorremos também à intercessão de Santíssima Virgem e dos santos? Jesus Cristo é o nosso mediador junto de Deus, enquanto sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só Ele, em virtude dos próprios merecimentos, nos reconciliou com Deus e dele nós obtemos todas as graças. Mas a Santíssima Virgem e os santos, em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo e pela caridade que os une a Deus e a nós, auxiliam-nos com a sua intercessão a alcançar as graças que pedimos. E esse é um dos grandes bens da comunhão dos santos. Aquela frase dos crentes, né? Só Jesus salva, né? Só Jesus, tomou só Jesus, não tem santo, não tem nada. Sabendo que na Escritura Deus usa muito de anjos, né? Mensageiros, escolhe 12 apóstolos, então Deus não faz tudo diretamente. Não quer que seja tudo diretamente com Ele, Ele quer delegar funções, quer que as pessoas participem, que as suas criaturas participem dos seus méritos. Assim como a gente é batizado, se torna membro do corpo místico de Cristo, a missão de Jesus se torna nossa missão. Nós participamos da missão de Jesus, tanto como sacerdócio comum, profético e rei, né? São as três características. Então, como membro do corpo místico de Cristo, nós temos as mesmas atribuições de Cristo, mas é Ele, vocês entenderam, né? Só Ele que redimiu, mas nós entramos de participação em todas as obras de Cristo. Podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos? Sim, porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos se refere às suas mesmas pessoas. São fotos, né? Se for olhar por imagem, a gente não podia nem abrir o olho, que a gente está vendo imagem para todo lado. Estou vendo o João, estou vendo a Marlene, por causa disso eu estou com a idolatria, estou adorando? Não, né? Como assim você tem a foto da tua mãe como recordação, dos teus avós, coisa que não tinha antigamente fotografia, tinha que ter alguém para pintar. E é o que acontecia com as imagens dos santos, né? Alguém pintava para que a pessoa tivesse recordação. A mente se tornava mais... Quanto mais se vê, mais se recorda. Enquanto se você não tem imagem nenhuma, você pode cair no esquecimento, rezar menos, lembrar menos de Deus, das coisas sagradas. Auxilia, era uma forma de catequese para as pessoas que não sabiam ler, né, na Idade Média. Eles iam nas catedrais as imagens e viam as cenas do Evangelho, né? Jesus curando um cego, fazendo algum milagre. Ali a pessoa já associava uma mensagem do Evangelho.
E as relíquias dos santos podem ser honradas? Sim, também as relíquias dos santos podem e devem honrar-se, porque os seus corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo, e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. Relíquia dos santos, nós estamos falando das criaturas, né? Mas que foram santificadas por Deus, que fizeram a vontade de Deus, foram aqueles que Jesus falou assim, não só aquele que diz Senhor, Senhor. A gente honra aqueles que fizeram, que obedeceram, né? Que fazem parte do corpo místico de Cristo e por isso recebem uma dignidade de Cristo, de cristãos. E aqui eu peguei algumas passagens que vai falar sobre essas relíquias. No Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 2, Eliseu, tomando então em suas vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou o manto que Elias deixara cair e, voltando-se até o Jordão, parou a água do rio. Tomando o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, e essas pararam para um e para o outro lado, e Elias atravessou. O manto de Elias, que Eliseu pegou, o manto serviu de instrumento, então uma relíquia, né? Também em Reis, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma de guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Uma ressurreição dos ossos do profeta. Então são relíquias, os ossos, né? Os Atos dos Apóstolos, capítulo 5. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nas em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. E todos eram curados pela sombra de Pedro. Atos dos Apóstolos. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Então, lenços de Paulo, vestes de Paulo, levavam para os doentes, eram curados e os demônios eram expulsos. Então eram relíquias também. E nos Atos dos Apóstolos nós vemos que quando Deus abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos justos imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. Essa aqui é uma imagem bonita, que lá no céu, esses justos estão intercedendo, pedindo a Deus justiça. E essa realidade que eles estão debaixo do altar. Se a gente vê na história da igreja, no tempo do Império Romano, as missas eram celebradas em cima do cemitério, dos túmulos. Eram naquelas catacumbas, né? Tanto que até o Vaticano II, pelo menos, havia aquela pedra d'ara, que era uma relíquia de um santo que ficava no altar onde era consagrado a Eucaristia. Era uma relíquia de um santo que tinha ali. E quando fala no Apocalipse que os santos estavam debaixo do altar pedindo justiça, tem tudo a ver com os nossos sacramentais, né? As nossas relíquias. Que diferença há entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos há esta diferença. A Deus adoramo-lo pela sua infinita excelência, ao passo que os santos não os adoramos, mas só os honramos e veneramos como amigos de Deus e nossos intercessores juntos dele. O culto que prestamos a Deus chama-se latria, isto é, adoração, e o culto que prestamos aos santos chama-se dulia, isto é, de veneração dos servos de Deus. Enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se de hiperdulia, isto é, de essencialíssima veneração como Mãe de Deus. Então aqui São Pio X vai fazer uma distinção entre os cultos, né? A Deus, de adoração. É um culto único que se dá a Deus. Aos santos é uma veneração, é uma forma de honrar, né? De louvar a Deus através da obra que ele fez, foi os seus santos. Que uma é latria e para os santos é dulia, que é essa veneração. E hiperdulia, que é uma forma mais elevada de veneração, é a Virgem Maria, por causa que ela foi a mãe de Deus. Só ela teve esse mérito, esse privilégio. Então é um culto que a gente tem por ela, que está muito acima de todos os anjos e santos, que só ela possui esse mérito.